dizer olá, olá, nem nada. Bem-vindos. Aí diz, hoje o formato é um pouquinho diferente, né? E aí Ana entra com curto, compartilha, comenta, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história e tal. E aí, Ó, minha gente, pode ó, fazer minha uma gente, tá vendo? A introdução. gente tava aqui nos ensaios e tal, treinando como é que ia ser, porque o formato ia ser diferente, mas o Júlio já começou a gravar, então fica assim mesmo, né, Letícia? Eu acho. Deixa Pra do jeito que deixar tá. do jeito que tá. Mas vamos lá, o formato de hoje é diferente. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, a história do Milkspot. Nessa leva de comemoração de um ano, a gente decidiu meio que participar de uma entrevista. Priscila tá ali nos bastidores, vai fazer algumas perguntas e a gente vai dar conta de responder se a gente lembrar de tudo. Mas tudo em relação a Milk, quais foram nossas experiências, ao Milkspot, né? E a tudo que aconteceu do início até aqui, antes mesmo na criação, que a gente vai falar para vocês, que talvez seja uma curiosidade. E enfim. Bora lá, Priscila. De quem foi a ideia do Milkspot? Como é que começou? Conta um pouquinho pra gente. A ideia do Milkspot não tem uma pessoa, né? Tipo, não foi eu, não foi Letícia. Mas aconteceu de nascer nos nossos corações de forma simultânea. Nós trabalhávamos juntas muito, né? Muito mais do que hoje. Hoje a gente acaba se dividindo mais. E passava muito tempo na estrada ouvindo podcast. E um dia eu estava escrevendo uma mensagem para a Letícia, falando da ideia de ter um podcast, e ela me mandou um áudio comentando que tinha escutado a história de um cliente e que tinha achado muito interessante e queria que outras pessoas ouvissem aquilo, né? Foi meio que simultâneo, assim, não teve quem criou. Só que depois disso, Ana foi mais rápida e foi atrás dos meios, né? Já foi marcando uma reunião com o Manu para contar a ideia, marcou reunião com o pessoal do estúdio também. A gente foi, ela achou o máximo também. Aí foi o que impulsionou, mas a gente não tinha data. Foi quando a gente foi conversar com o Foi, George. a gente marcou, E nem Ana. nome, né? A gente não tinha data, não tinha nome, tinha algumas ideias ali. Mas aí a gente tinha o projeto, apresentou para George disse que era uma ideia legal, E deu deu a meta da ideia, data. deu a meta da data, aí a gente disse, só se for você entrevistado, porque a gente não tem ninguém em mente, ele disse, eu topo. É, Ele ele explicou até como a gente fazer algumas coisas, né? De procurar se já existia aquele nome e foi tudo mais. de criar um site, ele com o método empreendedor dele e com o espírito empreendedor que ele tem, que é nato dele. Isso nasceu com ele, eu acho, porque ele tem ideia e solução para tudo que você imaginar. Eu sou admiradora demais dele, do trabalho dele. Enfim, a gente foi para George, foi para Manu, foi na Foi. agência E aí, nesse meio e ficou no tempo, medo ainda, não foi? Porque eu foi. acho que surgiu bem no começo do ano e a gente veio A- botar em prática Surgiu em bem depois. junho. E a gente veio gravar o primeiro episódio em outubro. Foi, por E aí. aí, nesse meio tempo, a gente ainda teve uma reunião com Priscila, né? Mas Priscila não conseguia atender a nossa demanda naquele momento. E aí a gente foi gravando, deixando a coisa acontecer, até que chegou o momento de Priscila estar, né, nos acompanhando nesse projeto. Aí o primeiro que topou a entrevista foi o George. Naquele momento a gente estava bem inseguro de tudo. Não inseguro de que poderia dar certo, mas inseguro porque era uma coisa nova, então o novo assusta. A entrevista foi bem curta, a gente A gente falou tremendo bem mais do que. robótica, a gente não tre- sabia o que falar, nem Eu acho que como. eu falei umas 5 vezes: olá, olá, sejam bem-vindos a esse episódio. Porque não. Não Enfim, a gente saía. tinha um roteiro que eu acho que Era. também a gente até poderia voltar, porque eu sinto falta desse conteúdo assim, mais Dessa sequência lógica, né? da sequência, da gente sempre entrar um pouco na parte pessoal. Sei que tem entrevistados que não gostam muito de falar, mas tipo, eu achava muito interessante porque a gente pegava a pessoa em si, não só o profissional, quando iria falar, porque eu acho que aproxima mais o público que está assistindo. E a gente se perdeu um pouco no tempo disso aí. Que É. ficou mais.
dinâmico, ficou mais fácil de conversar. Então, a gente acabou se perdendo nessa parte. Mas no começo a gente tinha roteiro, tinha. Aí depois eu disse, essas perguntas aqui eu não vou lembrar, não. Aí a gente foi deixando de lado a Foi. cartinha, mas a gente tinha meio que, A né? gente tinha até um encartezinho, que era a logo, e a gente colava as perguntas nesse. Pra Eu não tenho ele em esquecer. casa, Pra não esquecer. Mas acho que a gente só usou no primeiro episódio, mas não eu tenho precisou ele de em muita casa coisa, não, guardado. não foi? Aí daí, mais gente, a gente foi convidando mais pessoas Teve para gente que não participar. quis participar porque tinha medo E de foi, vir e para frente foi. das câmeras. Tipo, Manu tinha muito medo, já veio 2 vezes. No primeiro episódio, Manu Tem algumas cadeiras ficou cativas. molhada de Foi. suor. Tem algumas cadeiras cativas já. Tipo, Tem. George, Arthur Arthur da Arthur Latec. ama vir aqui. Aí tem Manu também, que acho que perdeu o medo esse A gente último teve até episódio. convidado internacional. Teve o Wilton, que veio do Canadá, quando ele estava aqui no Brasil, ele veio e super acrescentou no projeto, porque ele veio falar da diferença. E não menosprezando o que é vivido aqui com a gente, mas ele falando do que poderia ser melhorado, vendo o que ele vive lá no Canadá. Tiveram vários convidados especiais que acrescentaram demais, né? E de E tinha repente. gente que vinha atrás para ser entrevistado, porque no Foi. começo a gente tinha dificuldade em encontrar alguém que topasse a ideia, porque querendo ou não, tem gente que não acredita de fato no projeto, mas depois pessoas passaram a A entrar em perguntar. contato querendo vir e participar. E interessante que essa semana mesmo um rapaz que trabalha com trator, vai dizer, eu já assisti seu podcast, eu disse, oxi, a pessoa vai, sim, porque eu não conhecia ele tinha visto, me conhecia pelo podcast, então isso tá chegando de alguma forma, a gente não acreditava, não sabia que tinha esse potencial todo, e o intuito nunca foi, porque a gente sabe que os clientes da gente não viriam pelo podcast, que Eles talvez viriam. É que isso. talvez não, que é um custo para a gente está mantendo porque a gente acredita muito na ideia, mas não que fosse trazer clientes para a gente, mas que fortalecesse de fato, igual o Jorge falou, quando ele fala que ele não prega só o consumo da marca dele, mas sim da cadeia, porque ele visa fortalecimento da cadeia, eu acho que é a mesma visão que a gente tem é de trazer pessoas que acreditem na cadeia dos lácteos, não só essa, porque a gente trouxe gente de outros segmentos que também puderam acrescentar de alguma forma, mas nunca foi visando o lucro, Não. nem a barganhar clientes, Não, porque a não. gente sabia que esse não era o meio. Até porque, para a gente, de forma profissional, é, o segmento é diferente, o nosso trabalho em si, né? É muito nichado, então a gente já tem um público certo, já tem um direcionamento correto do que nós fazemos profissionalmente. Mas, como Letícia falou, desde o início a ideia é fortalecer e levar o conhecimento acerca de alguns temas e assuntos que são importantes. E a solução, né? Que às vezes a gente tinha um cliente que tinha uma solução tão simples e que cabia em outro lugar, mas que não chegava a essa solução, né? E no meio disso tudo, a gente acabou indo parar na Milk, né? E conseguiu gravar lá. Para mim, particularmente, esse momento de ter conseguido um espaço lá, apesar de saber que o evento era de George, era com Léo, que são pessoas que acreditam no projeto, mas ter conseguido acessar essas pessoas e que essas pessoas gravassem, né, aceitassem gravar com a gente, foi o momento que me marcou e que eu entendi que aquilo realmente estava acontecendo, né? Porque eram pessoas que nós nunca tínhamos visto, nunca tínhamos conversado, e que elas acreditaram naquele momento que deveriam, né, sentar com a gente e falar um pouco sobre o trabalho delas. É tanto que no início, quando a gente comentou, não, vamos fazer lá, ficou meio aquilo, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai gravar? Será que vai dar certo? O cenário foi meio improvisado, né? Foi tudo muito de última hora, mas aconteceu. Foi. E acho que é isso.
E de lá pra cá, ficou mais fácil gravar? Muito mais fácil. Muito mais fácil gravar não só o podcast, mas como várias outras coisas. Facilitou também em relação à questão da comunicação, não só em frente a uma câmera, mas da gente em si, né? Com atendimento ao público, na hora que a gente precisa fazer o acompanhamento do cliente, a gente começou a entender que essa câmera não é um bicho de sete cabeças e que a gente não vai perder um braço ou uma perna por estar aqui, né? Pelo contrário, a gente vai agregar muito. A gente começava no carro a gravar um negócio, uma história de 15 segundos. Aí quando assistia, apagava. Mas aí não precisa mais ver, não. É gravou, jogou, porque senão ninguém ia conseguir ficar ali. Sabendo ainda que aquele público que a gente tinha e que aquilo ali ia fortalecer a cadeia, porque o intuito nunca foi abarganhar clientes. Até pode ter chegado algum um outro ali pelo Instagram, pelo Milk Spot também, mas muito pouco do que a gente realmente Atende e faz atende isso, de porque serviço. de fato quem vai ganhar no nosso caso e abarganhar cliente é o boca a boca, é É, o indica, é alguém que já está com a nossa consultoria e que indica para um amigo que também está pretendendo entrar ali. Mas já chegou também por já, conta já da chegou. visibilidade, mas a gente consegue também, aparecendo nos stories e aqui no podcast, desvendar algumas coisas que estão bem entranhadas na sociedade, que fazem com que a cadeia seja prejudicada, como é o caso da alergia ao leite, que a gente já falou, de A algum, gestão de a gestão de pessoas, que é um pessoas. tabu, muita gente fala que não tem mão de obra, que o mercado é difícil. Tem muita gente que quer sair daqui para ir para Minas Para aprender. para poder trabalhar ou crescer, né? E a gente já viu que não é essa a realidade. O fortalecimento por meio de sindicatos, de associações. A gente já teve vários entrevistados que Eu vieram já para tive aula de falar. equinos. Já veio gente de outros segmentos que vieram também trazer conhecimento para quem assiste, porque quem assiste falando de leite também tem interesse, porque às vezes tem um animal e também agrega. A gente trouxe várias pessoas que puderam desmistificar também a qualidade do leite, o quanto entranhado está ainda as más práticas da ordenha, no caso da nossa região, e o quanto a gente ainda tem para evoluir e crescer com algumas trocas de experiências, que é o que a gente queria mesmo, de fato. A gente queria levar a ideia, a conversa ali numa mesa, num cafezinho que a gente está atendendo, das experiências de uma pessoa, para que outras, não só nós que estivéssemos ali escutando, mas que mais gente tivesse acesso Consegui àquelas agregar informações. isso. Porque se acrescentou na nossa vida, porque não acrescentaria na vida de outras pessoas que estariam nos assistindo. Eu acho que falta muito ainda para a gente atingir o que a gente almeja, mas a gente está caminhando, não desacreditando no projeto. É. E muita gente para os projetos no meio do caminho, né? Porque a gente sabe que tem uma série de dificuldades que é em relação à questão de horário, agenda, custo, como é que a gente vai fazer, se a pessoa vai aceitar vir conversar com a gente. Tem toda uma questão logística que está por trás das câmeras, né? Então, muita gente desiste antes porque são dificuldades, são barreiras, né? E a gente persistiu. Estamos aqui, pretendemos ficar por mais longos anos aí. Pode ser que tenha algumas pausas no meio do caminho, mas nunca desistiremos de levar essas informações, trazer gente nova aqui para falar, gente que já passou por aqui também, porque já passou por novas experiências e tem mais coisas a acrescentar, como é o caso de alguns entrevistados que já voltaram aqui. E eu acho que é isso. E aí, o que é que a gente pode esperar
para o Milk Spot 2026? Quais temas, quais convidados? Tem algum tema que vocês ainda não falaram e querem falar? Tem algumas coisas, né, para 2026. Acho que a mais importante dela é a chegada de Júlia, É, né, que vai chegar em 2026 para somar a nossa equipe. Contamos com a presença dela nos bastidores. Eu, particularmente, gostaria de ter aqui alguém que falasse sobre a parte de tributação, é um tema importante. Eu não tenho conhecimento nessa área, eu sei o básico do básico, mas eu gostaria de aprender. Inteligência artificial no setor, eu queria alguém específico sobre esse tema. E a questão de inovação de produtos, são alguns temas que, para mim, seriam importantes. eu acho que para mim também. Eu ia falar de tributário, da gente trazer o tributário tanto mexendo ali com a indústria, como com o CPF também, para a gente ter essa noção de diferença Até de porque a gente sai da tributação. universidade e não sabe que pode prestar um A gente serviço não sabe nenhum. nem que a gente vira CNPJ quando sai, né, da universidade. Eu acho que a educação financeira também no Brasil é muito falha. Então, a gente não tem, a gente paga sem saber o que está pagando. Então, nada melhor do que trazer gente da área para falar e especialistas no leite, na bacia dos laticínios ali, e outra pessoa que tem uma visão de fora em outro ramo para que a gente tenha essa equivalência aí, essa diferença. E daí, inteligência artificial também. Eu acho que tem Eu alguns queria clientes trazer. que a gente queria trazer. Tem muito cliente. É porque eles são tímidos. E tem. Eu queria trazer uma pessoa de design também, porque eu amo embalagem. Eu acho É, que todo mundo que me conhece sabe que eu amo embalagem. Eu acho que as pessoas pecam muito, tipo, fazem um produto e não se importam. Ah, faz aí. Tem cliente meu que faz assim. Eu digo, você já tem uma embalagem? Ele fala, tenho não, pode mandar fazer. Eu digo, sim. Como, Mas né? como? Não, qualquer jeito, aí bota um nome, daí pega o sobrenome. Eu acho que não é só isso. A embalagem ela tem que vir carregada de história, de alguma coisa por trás que lhe moveu a pensar naquele negócio. E eu acho que conta, porque quando vai para a gôndola, eu em particular, eu olho muito a embalagem. Eu acho que é a primeira impressão que o cliente tem ali com o produto. Então, eu queria trazer uma pessoa especialista para falar sobre. E acho que só. mas tem uma listinha para Tem, 2026 ali já. tem. Deixar um convite formal aí para quem quiser participar do podcast 2026. Sim, entre em contato, né? Não paga nada. Não, pois é. Vai agregar muito, né, na sociedade, no nosso meio, com certeza. Deixa eu ver o que mais. Tem Quem a também quiser listinha. entrar com patrocínio, estamos com conta de patrocínio aberta. Isso, temos cota de Exatamente. patrocínio. Temos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores desde o início, né? Que são parte muito importante do desenvolvimento desse projeto. E aí já deixamos nossos agradecimentos para eles. O que mais? Mensagem final. Aguardem. Aguardem o ano que vem, que com certeza vai ter muita coisa boa. Vão ter pessoas excepcionais, iguais às outras que já passaram por essas cadeiras, trazendo conhecimento para vocês, trazendo novas experiências, aquilo que Jorge falou, da troca, que é muito importante, ela acontece de forma virtual, ó, que tão fácil, você não precisa ir para outro lugar para escutar a gente falar aqui. Então, eu acho que essa troca é o objetivo, e quando vocês assistem, a gente consegue atingir. E eu acho que é isso. Contem com muitos participantes legais, muitos assuntos legais que vão acrescentar na vida de vocês. Além disso, nós contamos com a participação de vocês, né? Então, vai lá no Instagram, aqui mesmo no YouTube, e mandar sugestões de quais seriam os temas, quem seriam as pessoas que vocês queriam ver aqui, né? E aí a gente vai organizando
tudo A gente isso. vai convidando o pessoal, vai amolecendo o coração deles, de repente eles estão aqui, sentados e Exatamente. conversando, trocando essas experiências com a gente. E eu já participei do episódio, posso garantir para vocês que as meninas deixam a gente super à vontade, mesmo com nervosismo no começo, flui super bem, então estão todos convidados, né, para participar. Isso. E deixem aqui o que a gente pode melhorar, quem a gente pode trazer, o que é que vocês acham que é uma dinâmica diferente, o que é que vocês gostariam Gostariam de de ver ver. aqui no ano 2026. E desde já a gente queria desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, que esse ano de 2026 seja maravilhoso, que seja a cadeia dos lácteos seja ainda mais fortalecida. Não só ela, mas como todas as outras, mas em especial a que a gente trabalha e tem um apreço maior a ela, né? Isso. É, faço minhas palavras de Letícia, né, quanto às felicitações. 2026, entre janeiro, fevereiro, ali, a gente vai ter uma certa pausa em um conteúdo aqui, né, mas episódio de podcast mesmo, a gente vai tentar ver outros formatos que a gente possa estar gerando, porque a Júlia vai estar chegando. E aí a gente vai fazer desse período também um período em que a gente teste novos conteúdos, a gente organize como vai ser a nova dinâmica com a nova integrante do podcast. Então, até breve. Até mais, pessoal.